As diversas culturas do mundo nos contam sobre a existência de um mundo dentro de nosso planeta. Um lugar onde o sol nunca se põe, naves estranhas que voam de um lado para o outro em pleno jardim tropical repleto de plantas e frutas gigantes. As antigas civilizações escandinavas e germânicas relatam histórias incríveis, passadas pelas tradições orais, revelando uma terra além do norte chamada Hiperbórea. Os esquimós, que nunca tiveram contato com os escandinavos ou germânicos, dizem a mesma coisa. Um mundo dentro de outro mundo com grande riqueza e conhecimento. O mesmo se repete no Brasil com os índios Macuxi. Na selva amazônica, eles revelam a existência de seres gigantes que habitam nosso planeta. Da mesma forma como os antigos sumérios, os incas, os maias, os astecas, os vários textos religiosos, e não podemos esquecer da Bíblia e os apócrifos, como o próprio livro de Enoque. Não foram apenas essas culturas, mas escritores importantes como Júlio Verne e H.P. Lovecraft seguem a mesma lógica. A Terra é oca e existe um mundo intraterreno. Será que todos esses relatos seriam meras coincidências? Lendas sobre extraterrestres, ou melhor, intraterrenos? Será que se trata de mais uma loucura religiosa? Ou não? Por trás dessas histórias fascinantes existem fatores reais e uma outra história, porém a verdadeira, que jamais foi contada? O que há no interior de nosso planeta? As antigas tradições nos contavam que havia um mundo misterioso dentro da Terra. Mas essas lendas e histórias antigas jamais se confirmaram, porque sabemos que sem água não existe vida. No entanto, nos encontramos em um momento único. Um momento em que as pesquisas científicas apontam que em todas as lendas e mitos sempre existe um fator real. Um estudo que poderá mudar tudo o que conhecemos sobre o nosso planeta foi publicado pela prestigiada revista Science. Um estudo profundo, sem precedentes, onde revelou a existência de montanhas e planícies dentro do planeta Terra. Um mundo desconhecido a 660 quilômetros de profundidade, com montanhas maiores que a de nossa superfície. Coordenado por 3 pesquisadores, o estudo científico se valeu das ondas sísmicas dispersas que foram registradas por um dos terremotos mais poderosos que ocorreram na Terra. Um terremoto épico que atingiu a Bolívia no ano de 1994, que permitiu encontrar outras topografias na camada em que separa o manto superior do inferior. Uma camada com cerca de 250 quilômetros de espessura, que ganhou o nome de Zona de Transição. Uma área profunda do interior do planeta, demonstrando que tudo o que sabíamos é bem mais complexo do que o próprio modelo crosta-manto-núcleo que estamos acostumados. Eventos dessa magnitude são raros porque enviam ondas de choque em todas as direções. Elas viajam de um lado para o outro no planeta através do núcleo, trazendo informações sobre o caminho que percorreram. Nesse processo, algo raro aconteceu. Ao atingirem 660 quilômetros, os cientistas ficaram chocados por causa de sua aspereza, isto é, das grandes irregularidades. A nova camada, batizada de 660 quilômetros, foi descoberta pelos geofísicos de Princeton, Jessica Irving e Amber Wu, em colaboração com Sidao Nu, do Instituto da Geodésia e Geofísica da China. Curiosamente, as grandes planícies e montanhas encontradas dentro do planeta são infinitamente maiores que as montanhas que conhecemos. Por isso, essa área rendeu debates. As diversas evidências levaram os pesquisadores a pensar que as camadas superior e inferior são quimicamente diferentes, colocando em dúvida a teoria vigente. Por outro lado, outros sugerem que não há diferença entre o manto superior e o inferior. O mais interessante é que os sismólogos podem detectar as ondas que viajam pelo interior da Terra, ajudando a entender como o interior do planeta mudou nos últimos 4.500 anos. O mais incrível é que, além das montanhas gigantescas e vales extensos, existem grandes quantidades de água dentro da Terra.
Na mesma área onde existem vários estudos que descobriram que nas profundezas há 3 vezes mais água que a soma de todos os oceanos juntos a partir da superfície. Lembremos das investigações realizadas na Fossa das Marianas, a área mais profunda da superfície terrestre, com quase 11 quilômetros de profundidade. Nos estudos foram usados 19 sismógrafos que apontam que a camada pode armazenar muito mais água do que se pensava. Em abril de 2014, um grupo de cientistas do noroeste dos Estados Unidos analisou dados de vários sismógrafos mostrando a existência de água a cerca de 600 a 700 quilômetros de profundidade abaixo dos Estados Unidos. E investigações posteriores mostraram que realmente não se tratava de um caso isolado, mas por todo o mundo. Existe uma zona de transição na camada que parece ter grandes quantidades de água abaixo da superfície. De acordo com o geofísico Steve Jacobs, apenas se uma zona contiver água, isso seria igual a 3 oceanos juntos, e onde há água, existe vida. Outro estudo, talvez mais importante, foi publicado na revista Nature, que trata sobre um diamante encontrado em 2008, aqui no Brasil, em Juína, no Mato Grosso. Os garimpeiros encontraram o diamante quando coletavam cascalhos de um pequeno lago. Um estudante analisou e descobriu que o pequeno diamante, de pouco valor comercial, continha um mineral raro encontrado somente em rochas de meteoritos e que é capaz de conter grandes quantidades de água. A origem desse tipo de minério pode passar de 600 quilômetros de profundidade, já que os diamantes vêm de dentro da Terra e chegam à superfície terrestre através das rochas por causa das erupções vulcânicas. O principal autor do estudo disse que uma das razões da Terra ser um planeta dinâmico é a presença de água em seu interior, que as mudanças da água dependem da forma como o mundo funciona. Após décadas de discussão sobre a teoria, os cientistas finalmente encontraram um grande oceano no manto da Terra, 3 vezes maior do que os oceanos que conhecemos. A conclusão é que seja muito provável que a água do planeta tenha sua origem no interior da Terra, questionando a teoria de que veio por cometas de gelo que colidiram há milhões de anos atrás. Essas descobertas também levaram à conclusão que as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas às atividades tectônicas que se movem e vibram continuamente. Após inúmeros e exaustivos estudos e cálculos, há um oceano gigantesco de água na área situada entre a camada superior e fundo do manto, entre 400 e 660 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Na mesma profundidade, temos além de água, montanhas e vales gigantescos. E se existe água, pode haver vida. Será que as inúmeras lendas que falam da existência de civilizações intraterrenas estão corretas? São inúmeras histórias por todo o planeta que vão desde tribos na América até o norte da Europa, em textos gregos até os antigos romanos, todas que falam de um mundo dentro do nosso mundo. Embora tenhamos diversas lendas e teorias científicas, na realidade não podemos afirmar o que há dentro do nosso planeta, que continua sendo um mundo misterioso e desconhecido, ou melhor, um mundo totalmente proibido.